Então vamos lá, eu gosto de currículo, Eu aprendi isso com o Joel Santana. Ó, Neto, a gente tem que mostrar o currículo. Edmar, né? Curitiba Fraga, mais conhecido como Edmar, jogou no São Paulo. Nasceu em Espírito Santo, olha que legal. 21 de maio de 86, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, só que foi em 87, né? No último domingo completou 100 jogos pelo Red Bull Bragantino. Cruzeiro, Guarani, Tupi, Ipatinga, Braga, CFR, eu não sei de onde é esse time, desculpa. Aí, esse nome aqui, Skoda, Rio Ave, Chievo do Verona, Córdoba, Rio Ave de novo, Cruzeiro, São Paulo e Red Bull Bragantino. Esses 100 jogos as pessoas te colocam de uma maneira diferente, Edmar, daquilo que foi cobrado em você no São Paulo, porque essa sequência dos jogos, você como titular e o Red Bull Bragantino também. E eu falo Red Bull Bragantino, viu? Na Globo só fala Bragantino, fulano só fala Bragantino, eu não. É Red Bull Bragantino. Esses 100 jogos te dá uma condição de mostrar o seu futebol, coisa que muita gente cobrou em relação ao São Paulo ou os outros clubes que você passou. E obrigado por estar junto com a gente aqui. Obrigado, Neto, pela participação. Boa tarde, boa noite a todos aí do programa. Cara, eu acho que essa sequência aí dos 100 jogos mostra acima de tudo, porque muitas das vezes a gente quer mostrar muitas coisas para as pessoas, né? Mas eu acho que para mim mesmo, cara, mostra que o quanto eu sou importante no clube, o quanto o clube me respeita, os meus companheiros me respeitam, os treinadores que passaram aqui também me respeitam. Então, muito mais do que mostrar para as pessoas, eu acho que eu carimbo assim, né, para mim mesmo que eu sou um jogador diferenciado, até porque passei 8 anos na Europa, joguei em 2 grandes clubes no Brasil também, e hoje obter essa marca aqui no Red Bull Bragantino, para mim é muito importante, como falei, para o clube também. Edmar, boa noite, Gustavo Soler aqui, obrigado por falar com a gente nos Donos da Bola, parabéns também pelo 100º jogo com a camisa do Red Bull Bragantino, e eu queria que você falasse, né, qual que é a importância dessa união, né, dessa empresa tão forte que é a Red Bull, que já tem um time dando muito certo na Alemanha, tem um time muito consolidado no futebol austríaco, né, na sede da própria Red Bull, nos Estados Unidos também já levou diversos craques do futebol internacional para mostrar ao futebol norte-americano, né, a importância de investirem novamente no futebol, e agora no Brasil essa parceria com o Bragantino. Então, como que você vê a importância de uma empresa, diferentemente de outras, que leva o esporte realmente muito a sério e que vem dando resultados não só no futebol, mas também em modalidades como skate, surf ou a própria Fórmula 1, e agora vocês tendo a possibilidade de disputar a elite do futebol brasileiro carregando essa marca? Acho que a importância é gigantesca. Você vê um clube que tem um planejamento muito sério, muito correto. Então, como eu falei, passei 8 anos na Europa e joguei em 2 grandes clubes no Brasil. Eu nunca vi um clube com tamanha projeção e com tamanha responsabilidade de tratar o atleta, de você dar condições para o atleta. Então, assim, é um clube que só tem a crescer, cara, que vai crescer muito, que realmente vai ser um clube modelo no Brasil, porque é diferente dos outros, a maneira como eles querem fazer as coisas é totalmente diferente. Hoje eu tenho 35 anos e tenho muita convicção do que eu estou falando, entendeu? Um clube totalmente diferente no planejamento, na maneira de ver o atleta. Então, assim, a importância da Red Bull chegar no Bragantino é mais pela questão do planejamento, né? O Bragantino antigo tem uma história, né? Mas agora com essa parceria, a Red Bull, como você falou, e nos outros países são pioneiros, entendeu? Não somente no futebol, mas você vê na Fórmula 1, nos outros esportes também. Então, assim, o planejamento dos caras é fora de série, entendeu? O presidente Thiago, né, o CEO aqui do clube, é uma pessoa muito séria, um cara de caráter. Então, quem dera se muitos clubes no Brasil fossem igual ao Red Bull Bragantino.
Edmar, boa noite. É a Gabriele quem está falando. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Além de tudo que você falou com relação à estrutura hoje do Red Bull Bragantino, tem um outro aspecto que eu acho que é muito responsável também pelo bom momento do clube, pelo entrosamento entre vocês, que é o tempo que o Maurício Barbieri está à frente do clube, né? Hoje ele é o técnico mais longevo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, ele que está há mais tempo. E isso faz muita diferença e é uma coisa muito rara, né, no futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de se manter um trabalho com o mesmo técnico e como você avalia mesmo o trabalho, as opções, como têm sido realizados os treinos pelo Maurício Barbieri até aqui, você que tem convivido com ele há mais tempo. Boa noite. Então, é um assunto até que a gente tem que se pensar, né? Se eu não me engano, o Maurício vai completar um ano, né? Um ano aqui no Red Bull Bragantino. Então, se falando de futebol brasileiro, é algo que a gente tinha que se pensar muito, porque é impossível você ganhar alguma coisa com pouco tempo de trabalho, né? É difícil você implementar um trabalho, né, em pouco tempo. Então, assim, o Maurício tem tido essa sequência, graças a Deus, e a forma como ele trabalha, ele também é um cara muito justo, assim, um cara muito correto, né? Os treinamentos dele também é muito focado naquilo que a gente vai fazer no jogo, né? Então, assim, meus parabéns ao Maurício, mas, assim, é algo que a gente tem que se pensar mesmo, porque o futebol brasileiro precisa de ter mais sequência de um treinador, porque como é que um treinador vai implementar o seu trabalho em 3 meses de clube, 6 meses de clube, entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar mesmo, e o Maurício tem demonstrado a sua capacidade de quão grande treinador que ele é, e o trabalho que ele tem feito aqui tem sido muito espetacular, a maneira como ele enxerga, né, o atleta também. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença naquilo que é a qualidade dele. Ô Edmar, assim, a gente sabe que vocês estão na Sul-Americana e que vocês enfrentam o Libertad, né? Que é um time paraguaio, né? E também, até em relação a isso, essa visão do brasileiro, né? Do paulista, do tempo que a empresa Red Bull vai estar dando aí, porque 3 anos, 4 anos, para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar um brasileiro, para ganhar um paulista. Mas vocês já estão mostrando uma forma enorme em relação a isso, né? Eu, por exemplo, se o Bragantino realmente quiser ficar entre os 4 da Libertadores, não pode empatar jogo em casa, mesmo com o concorrente, entendeu? Com o Atlético, sabe? E ainda mais perder para equipes menores. Então, o Red Bull Bragantino tem que ter essa visão. Bom, a gente, é óbvio que vai perder um jogo, é óbvio que vai empatar, mas se quer mesmo buscar essa condição de ficar entre os 4 ou brigar por título, não pode, às vezes, perder para o concorrente que está disputando esse título. Ponto. O outro, são 2 perguntas de uma só. Em relação à Sul-Americana, o que seria para você ou para todos os jogadores, um tipo Maurício Barbieri, que é um cara maravilhoso, que eu conheço ele desde o Pão de Açúcar, quando ele era preparador físico, auxiliar do Altair, que hoje trabalha no São Paulo, né? Ele já era um preparador físico diferente, né? A visão de ganhar o primeiro título ou disputar o título da Sul-Americana, o que obviamente também daria a condição da Libertadores, certo? Certo. Cara, nós estamos muito confiantes, né? Respondendo na questão da Sul-Americana, nós estamos muito confiantes, né? Que podemos chegar à final da Sul-Americana. Vamos enfrentar um adversário que tirou o Santos aí, né? Então, sabemos a dificuldade, mas eu acho que estamos muito, muito confiantes e entendemos que temos time para chegar na final, para buscar essa vaga na Libertadores. Em relação ao Campeonato Brasileiro, realmente é algo que tem nos incomodado, essas perdas de pontos dentro de casa. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Contra o Juventude, né? Foi uma equipe totalmente diferente que veio nos enfrentar. O Juventude veio com um bloco mais baixo, né? Mais defensivamente. Já o Atlético Mineiro, né? Que, como você falou, é um dos candidatos ali às primeiras posições, né? Até mesmo para o título. Já veio nos agredir mais, então acho que a gente precisa melhorar nessa questão de não perder pontos em casa, a gente entender mais, né, o que vai ser o nosso adversário, o que nos espera, entendeu? Então, assim, a gente não pode perder pontos em casa e ainda mais se tratando, às vezes, de adversários aí que, igual foi no caso contra o Juventude, contra o Cuiabá, com todo respeito a essas outras equipes,
mas se a gente quer conquistar algo dentro desse campeonato aí, nesse período de tempo menor, a gente precisa realmente melhorar em casa. E o planejamento do clube, cara, a gente tinha, se eu não me engano, o clube tinha colocado aí no máximo de 2 a 3 anos para subir para a primeira divisão, né? Então, no nosso primeiro ano de Série B, a gente já subiu. Então, cara, a gente espera aí cada vez mais buscar objetivos mais altos para alcançar pelo clube. Edmar, eu queria falar uma outra situação com você, né? Porque essas oscilações do time do Red Bull Bragantino chamam a atenção, né? Como o Neto já destacou, é algo natural, até porque é normal, né? Nenhum time é imbatível no futebol mundial, mas você acredita que nesse momento, né? Algumas oscilações acontecem pela juventude do time do Bragantino, né? Você como um dos mais experientes também, como que você passa uma certa tranquilidade, a sua bagagem em tudo que você já construiu no futebol também, para que esses jogadores mais jovens consigam ali dentro de campo terem você como uma referência nesse time do Red Bull Bragantino, para que não tenha tantas oscilações assim em campo? Então, se a gente for observar os pontos que a gente perdeu em casa, agora contra o Atlético Mineiro foi nos últimos minutos ali, né? Contra o Santos, se eu não me engano, também foi a mesma coisa, o empate que a gente levou em casa. E perdemos também pontos pro Fluminense, se eu não me engano, né? Pro Cuiabá a gente empatou em casa também. Então a gente conversa ali dentro de campo com os meninos, né? Realmente essa oscilação num período do campeonato é normal, pela questão de muitas das vezes você ter que trocar o time, né? Não que os que ficam no banco tem menos qualidade, não, mas aí vai a questão do ritmo de jogo, né? A questão do entrosamento. Mas a gente tem sempre conversado e temos tentado, né? O Maurício tem feito esse trabalho muito bem, tem tentado dar o máximo de minutos a todos, né? De uma maneira geral, assim, né? E confiança também. Então é algo que a gente precisa melhorar, a gente sabe, a gente se conversa, né? Após o jogo do Atlético Mineiro mesmo, a gente conversou e falamos que a gente não podia perder pontos igual nós temos perdido em casa se a gente quer alcançar voos maiores dentro do campeonato. Então realmente é algo que a gente precisa melhorar, e a gente, como mais experiente, eu, Júlio César, né, o Ítalo, o Aderlan, a gente tenta passar ali a tranquilidade e mostrar o caminho melhor a melhorar, entendeu? Edmar, eu tenho mais uma pergunta agora com relação ao calendário, né? Porque como a maioria dos times, vocês vêm numa batidinha de jogos bem frequentes, assim, quase não dá tempo para descansar. Alguns treinadores até reclamam da falta de tempo para treinar. Enfim, tem tudo isso e eu concordo em boa parte. Vocês voltam só no dia 11 de setembro, já jogando pelo Campeonato Brasileiro. E queria que você falasse sobre a importância de finalmente ter esse tempo de descanso e de treino e o que foi estabelecido. Não sei se você já teve esse retorno do próprio Maurício Barbieri, enfim, de alguém do clube, sobre como vocês vão se organizar nesse período sem jogos. No começo vai ser um tempo de descanso, depois começam a treinar, vai ser alternando, porque as duas coisas são importantes, né? Aproveitar esse tempo para conseguir estabelecer melhor um tipo de treino, um tipo de jogo, e ao mesmo tempo vocês precisam descansar, porque não tem sido uma sequência fácil, né? Realmente o calendário brasileiro, não só para nós, mas para a maioria das equipes aí, é muito apertado. Você tem que disputar Brasileirão, Libertadores ou Sul-Americano, alguns clubes estão na Copa do Brasil também. Então, assim, realmente é um calendário desgastante. Não tem outra opção a não ser, muitas das vezes, você ter que mudar a equipe, você fazer o rodízio de jogadores, o que eu acho também muito importante, né, para todos os atletas. E eu acho que esse período agora que a gente vai passar aí de um tempo aí sem jogos, né, vamos jogar só dia 11, como você falou. O Maurício deu 2 dias de folga, né? A gente volta a treinar amanhã pela tarde. Então eu acho super importante para você poder recuperar o atleta, você, né, não somente a parte física, mas a parte mental, que é a mais importante, né, você poder tá recuperando, e a partir de amanhã a gente já voltar com total foco, né, nos trabalhos nos treinamentos do Maurício Barbieri, para que a gente possa ir no dia 11 contra o Internacional, a gente possa ir lá pro Sul e fazer um grande jogo e voltar, quem sabe, voltar às vitórias que a gente precisa voltar. Edmar, primeiro quero te agradecer demais o seu tempo, na sua folga, nesses 2 dias. Boa apresentação amanhã no Red Bull Bragantino, uma cidade incrivelmente maravilhosa, que eu lembro
muitos jogos eu fiz aí, né? O Marcelo Veiga, o treinador que mais treinou o Bragantino, que infelizmente veio a falecer do Covid-19. Eu também quase fui pro saco. Né? Muita gente torceu, mas também não teve jeito, porque Deus não queria que eu fosse naquela hora. Deus falou, deixa desse mala um pouquinho mais aí, para o pessoal ter que aguentar ele. E é o seguinte, eu tava vendo o seu currículo, o primeiro gol que você fizer, você vai mandar a camisa para mim autografada. Combinado? Até travou. Até travou. Pediu o gol pra ele. E o pior é que travou mesmo. Ele travou mesmo? Não. Será que vai voltar? Deixa eu conectar, peraí. Não, mas tudo bem. Ele volta. Ele vai voltar? Na verdade, tá o 3G do Corinthians. O Corinthians é 2G, né, Gustavo? Ali foi 2G, né? Ali foi o discadão, né? Foi 2G, foi 2G. Época do discadão. Não, na verdade é o seguinte. Acho que voltou, ó, vamos ver. Vamos lá. Edmar. Eu escutei até a camisa, pode falar. Então, o seu primeiro gol, a camisa é minha, autografada, certo? Opa, te mando com certeza. Pode me cobrar ao vivo aí. Então já pode fazer o gol contra o Internacional, que nós é Grêmio lá no Sul. Um beijão pra você, pra família toda, e aproveita essa fase boa, sem jogos. Não é pra qualquer jogador não, tá bom? Obrigado, Neto. Obrigado aí a todos do programa pela participação. Tamo junto e eu assumo aí o meu compromisso de mandar uma camisa pra você aí. Beleza, Edmar.